Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos. Que a paz e a misericórdia de Deus seja sobre todos nós nessa noite, amém? Hoje, terça-feira, 1º de julho de 2025, eu quero falar sobre um tema que é: a luta de Jacó não foi com o anjo, foi com Esaú. E o texto está em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, e vou ler até o versículo 31, que diz assim: Levantou-se aquela mesma noite e tomou suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque e tornou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e a deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste contra Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Ou seja, aqui, né? Esse aqui tá falando que Gênesis 32, do versículo 22 a 32, fala sobre Jacó, né? Ali que ele atravessa o rio Jaboque com sua família, mas naquela noite ele fica sozinho, né? E um homem misterioso aparece e luta com Jacó até o dia amanhecer. O homem toca na coxa de Jacó e a desloca, mas Jacó não solta o homem, né? E ao reconhecer que aquele homem era o seu irmão Esaú, Jacó diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ou seja, né? Ou seja, não te deixarei ir enquanto não me perdoares, né? Seu irmão então muda o nome de Jacó para Israel, dizendo que ele lutou até a morte em busca de um perdão. E Jacó entendeu que em meio àquela situação, Deus estava agindo ali, né? E Jacó chama, né, aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus, e sai mancando. E qual é o significado espiritual desse texto, né? Esse texto fala o quê? Sobre o momento de reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. Fala também de luta interior. A luta simboliza a luta de Jacó ali com seu irmão, né? O anjo ali representa o irmão de Jacó, né? Então, a luta simboliza as cicatrizes, né, internas, as cicatrizes do coração, né, que todo ser humano carrega, que todo mundo carrega alguma cicatriz dentro do coração. Significa também a mudança de identidade, né, onde ali mostra que Deus transforma a nossa identidade e história quando nos arrependemos e o buscamos de verdade. Mostra também a marca, né, do pecado,
onde ali Jacó saiu mancando, né, com a coxa deslocada. Isso mostra que ninguém, né, que comete um erro sai sem nenhuma marca, né? E essa luta não era só uma luta física, mas também uma luta interna dentro deles, E Jacó nunca mais foi o mesmo depois dessa noite, né? E qual a lição que nós tiramos para nós desse texto, né? Que Deus nos transforma na solidão e na luta. Não devemos desistir antes de recebermos as bênçãos. Deus transforma nosso nome, nossa história e deixa marcas, né, para nos lembrar dos nossos erros cometidos. E depois que reconhecemos isso, né, depois que reconhecemos os nossos erros, somos diferentes, mais fortes, né, mais humildes e mais conscientes da sua graça, mais conscientes da graça de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu não sei onde você está, mas eu convido você, né, que se puder, feche seus olhos, vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe os nossos pecados e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém, amém e amém. E que você possa meditar nessa reflexão dessa noite, amém?